Boa tarde, alunos! Iniciando a nossa atividade de matemática da página 52 e 53 do EMAI. Antes de iniciar a explicação da atividade, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre frações, porque eu sei que é uma temática de matemática que vocês têm um pouco de dificuldade, tudo bem? Então vamos lá. As frações, elas representam partes de um inteiro, tudo bem? E ela é formada por um numerador e um denominador. E na linguagem mais informal, nós estamos acostumados a falar que a fração ela é composta por parte e todo. Por quê? Quando eu tenho a minha fração, o meu denominador significa o quanto a minha figura foi dividida. Então, por exemplo, se eu tenho um círculo, né? É um inteiro. Ficou um pouquinho tortinho porque tem uma coisa embaixo aqui, tudo bem? Mas aqui eu tenho o meu um inteiro. O meu inteiro ele foi dividido por 2. E o meu numerador define o quanto que é a minha parte selecionada da figura. Nesse caso é 1. Então, a minha fração é 1/2 e a minha representação em desenho é essa daqui. Uma figura total dividida em duas partes, né? Duas partes. E o meu numerador é a minha parte selecionada. Por isso que nós falamos parte e todo. Em cima fica a parte selecionada. Embaixo fica o todo da minha figura. Se a minha fração, por exemplo, for 1/3, é uma figura inteira dividida em 3 partes, porque o meu inteiro sempre fica embaixo, né? O meu todo sempre fica embaixo. Dividido em 3 partes, e dessas 3 partes eu só tenho uma dessas partes selecionadas, ou seja, somente uma dessas partes pintadas, tudo bem? Então, a fração ela é sempre composta por parte e todo. A parte pintada, selecionada, fica em cima, e o todo, que é o total que foi dividido essa minha figura, fica na parte de baixo. Aqui eu tenho algumas frações e nós vamos representar elas através de ilustração e também realizar a leitura dessas frações. Primeira fração que nós temos é 1/2. Aqui nesse caso, né, a minha figura, colocar um inteiro, ela foi dividida por 2. E dessa divisão de 2, eu só tenho uma parte selecionada, ou seja, uma parte pintada. Então, essa seria a ilustração dessa minha fração. E eu leio essa daqui como 1/2. Tudo bem? Próxima fração, 1/4. É o meu inteiro dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, eu só tenho uma parte selecionada. E aqui eu leio 1/4. Cortou um pouquinho, mas é 1/4, tudo bem? Na minha próxima figura, eu tenho meu inteiro, novamente dividido por 4. Mas aqui eu não tenho somente um selecionado igual essa daqui, né? Eu tenho 3 partes selecionadas, então eu vou ter 3 partes da minha fração pintadinhas. E aqui, como eu tenho 3 de 4 pintadas, eu leio 3/4. Tudo bem? Nessa minha próxima fração, eu tenho o meu inteiro já muito mais dividido, né? Ele está sendo dividido por 8. Então, vou pegar o meu inteiro e vou dividir em 8 partes, ok? 8 partes. Nessa minha fração, eu tenho 3 partes selecionadas. Então, eu tenho 3 partes pintadinhas. E aqui eu leio 3/8. Tudo bem? Continuando com a nossa leitura de frações, a minha fração eu sempre vou ler dessa maneira decimal, tudo bem? 1/2, 3/4, 7/8, 2/10. E isso só muda a partir do meu número 11, tudo bem? A partir do meu denominador 11, eu já não utilizo mais esse método de falar. Eu vou adicionando o meu avos. Então, por exemplo, até o 10 fica 2/10.
Quando eu já chego na parte do 11, eu vou repetir o meu denominador e adicionar o avos, ou seja, 3, 11 avos, ok? Esse avos ficou ruim de ler. Vamos apagar aqui para colocar de novo. 11 avos, ok? O mesmo acontece no meu próximo exemplo. É 9, 17 avos, tudo bem? Então, a partir do 11, eu sempre vou usar esse avos. E eu não vou transformar nesse décimo, nesse quarto, tudo bem? Após a explicação, vocês vão iniciar a página 52, tudo bem? Na página 52, a Marcela tinha algumas dúvidas de como ler esses números aqui, e aí a mãe ajudou ela na leitura. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 e 2/11 avos. Como eu acabei de falar para vocês, né? A partir do 11, eu repito o número, denominador, né? O número 11, e adiciono o avos no final. Aqui nós temos algumas frações que vocês vão precisar ligar com a resposta correta. Então, por exemplo, começando a minha primeira figura, ela é 2/4. Então, eu preciso ligar ela com 2/4. Tudo bem? É isso que vocês precisam fazer, relacionar a representação com a sua leitura. Já na página 53, nós temos a fração e a ilustração, mas a minha ilustração está em branco, tudo bem? Lembrando que minha fração está representada dessa maneira, é a mesma coisa dela estar representada dessa maneira, tudo bem? 3/4. Aqui, como nós podemos ver, nós temos a parte do todo, né, que é o meu denominador, e as minhas figuras elas já estão divididas na quantidade correta. Então, aqui o meu denominador é 4, a minha figura já está dividida em 4. O meu denominador é 3, a minha figura já está dividida em 3. Meu denominador é 5, minha figura já está dividida em 5. Meu denominador é 6, minha figura já está dividida em 6. E por último, e nos dois últimos, meu denominador é 8. Então, as minhas duas figuras estão divididas por 8. É muito importante prestar atenção na fração, pessoal, porque o desenho ele é dividido igualmente. Se eu estiver fazendo uma ilustração, por exemplo, dessa maneira, de uma fração, ela não está correta, porque aqui eu tenho dois pedaços menores do que esse. A minha fração, ela sempre vai dividir de tamanhos idênticos, tudo bem? Porque a fração, ela é proporcional. Ela sempre vai ter os quadradinhos, né, a divisão da mesma quantidade. Então, aqui você tem a fração e aqui você vai precisar representar. Aqui nós temos 3/4. Nossa primeira figura, não é mesmo? Ela já está dividida em 4. Então, se aqui eu tenho 3, é porque eu tenho 3 partes pintadas. Então, vocês vão precisar pintar 3 partes para transformar essa ilustração em branco na representação da fração que você tem aqui do lado, tudo bem? Pessoal, eu fiz aqui a lápis para vocês, mas eu quero bem colorido e bem bonito, tudo bem? Qualquer dúvida é só me enviar.